Olá! Hoje nosso papo é sobre um tema super importante, a gestão de desastres. A gente costuma pensar nisso como uma resposta que vem depois que a tragédia acontece, certo? Mas e se o segredo para lidar com isso estivesse no que a gente faz antes? A resposta, olha, começa com um número que é de cair o queixo. Para começar, vamos direto ao ponto. Dá uma olhada nesse número, de 25 a 30 reais. O que será que esse valor significa? Pois é ele que guarda a chave para a gente entender o poder da prevenção. E aqui está a explicação. Cada mísero real que a gente investe em medidas de prevenção pode economizar de 25 a 30 reais lá na frente, em custos de reconstrução. É um argumento financeiro que não tem como discutir. O custo absurdo dos desastres não vem só do evento em si, mas principalmente da nossa falha em se preparar para ele. E isso nos leva direto para a nossa primeira parte. Vamos mergulhar fundo para entender a escala real e a natureza desse problema. A verdade é que os impactos vão muito, mas muito além da destruição que a gente vê no jornal. Estamos falando de economias locais paralisadas, de saúde mental abalada, de toda uma cadeia de produção interrompida. E essa falta de preparo é o que tira o sono de organizações no mundo todo, que batem na tecla de que a gente precisa urgentemente de mais treinamento e planejamento antes da coisa acontecer. Agora chegamos num ponto que é simplesmente crucial. Muitas vezes os desastres não são só obras da natureza, sabe? Eles são moldados e muitas vezes piorados pelas nossas próprias decisões. Essa frase nossa, ela é muito forte. Ela nos lembra que quando a gente ignora os limites da natureza, somos nós mesmos que aumentamos o tamanho do estrago. Se nenhuma medida é tomada para diminuir os efeitos de um fenômeno, a tendência é uma só. A intensidade e a frequência dos impactos só vão aumentar. E quando a gente olha para o Brasil, isso fica escancarado. A expansão desordenada das cidades acaba empurrando as pessoas para áreas de risco. E, para piorar, a falta de uma conversa afinada entre governo, empresas e a comunidade deixa todo mundo ainda mais vulnerável. Bom, para achar uma solução, primeiro a gente precisa falar a mesma língua. É fundamental entender a diferença entre duas palavras que muita gente usa como se fossem a mesma coisa, mas que, na verdade, são bem diferentes. Primeiro, vamos falar de perigo. Pensa no perigo como fenômeno da natureza em si. É a chuva forte, é o rio subindo, é o chão tremendo. Um detalhe importante: a ação humana, como desmatamento, por exemplo, pode sim modificar e até intensificar esses perigos. E aí vem o risco. O risco é diferente. Ele só aparece quando aquele perigo encontra uma população vulnerável no caminho. Pensa bem, não existe risco de enchente num deserto onde não mora ninguém. Risco tem a ver com o que a gente pode perder: vidas, casas, nosso sustento. Então, para ficar bem claro, o perigo é a tempestade. O risco é a cidade que foi construída bem no caminho que a água sempre usa para escoar. E isso nos leva a uma conclusão importantíssima. A gente pode não conseguir parar o perigo. A chuva vai cair. Mas nós podemos e devemos gerenciar e reduzir o risco. Ok, agora que a gente já entendeu melhor o tamanho do problema e a diferença entre os termos, vamos avançar para a parte boa, como a solução se constrói. Vamos ver o verdadeiro poder da prevenção. Claro, no mundo ideal, o sonho seria impedir qualquer tipo de dano, zero prejuízo. Mas, na vida real, o que é possível e o que realmente salva vidas é a mitigação, ou seja, usar todo o nosso conhecimento para reduzir ao máximo os estragos. E para essa mitigação funcionar de verdade, a resposta não está numa ação isolada aqui e outra ali. A solução é uma abordagem integrada, que conecta quem entende do assunto com quem vive problema no dia a dia, a comunidade. A estratégia mais poderosa se apoia em 3 pilares. O primeiro é o conhecimento técnico, que vem das universidades, que monitoram, diagnosticam e criam modelos para prever o que pode acontecer. O segundo pilar é a comunicação. Essa informação não pode ficar trancada no laboratório, ela tem que chegar na sociedade. E o terceiro, e talvez o mais importante, é a ação comunitária. Grupos de pessoas da própria comunidade, treinados para saber o que fazer antes, durante e depois do evento, agindo lado a lado com a defesa civil. E para a gente fechar o nosso papo, vamos falar de um dos maiores inimigos da prevenção, a nossa memória, que infelizmente é bem curta. Essa frase do físico japonês Torahiko Terada é um alerta profundo.
A atenção e o dinheiro investido em prevenção disparam logo depois de uma tragédia. Mas com o passar do tempo, tudo isso vai diminuindo. O ciclo se repete porque a gente esquece. O verdadeiro desafio é manter a consciência e a preparação sempre em alerta a longo prazo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, não é? Uma pergunta que não é só para governos ou especialistas, mas para cada um de nós. Pensar em quais medidas a sociedade pode adotar, como indivíduos e como comunidade, é o primeiro passo para, quem sabe um dia, a gente quebrar esse ciclo de reação e construir um futuro bem mais seguro para todo mundo.